A gente conversa agora com o analista Vitor Irajá e âncora do CNN Money, já na tela aqui conosco. Bem-vindo, meu caro, boa tarde. Mercado otimista mesmo com a fragilidade desse cessar-fogo. Essa onda deve durar? Qual é a previsão ali, a bola de cristal? Muito boa tarde, bem-vindo. Yuri, muito obrigado, muito boa tarde a você, a Débora e todos que acompanham a gente aqui no CNN 360. Yuri, essa é a pergunta de muitos milhões de dólares, porque há uma expectativa do mercado em torno de pelo menos uma boa vontade expressada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de colocar fim a esse conflito. Há uma percepção de que esse choque de oferta do petróleo, ele pode ser temporário. A gente, claro, já tem acompanhado uma contaminação dos preços por causa dessa elevação do preço do barril do petróleo, de cerca de 70 dólares antes da guerra, agora girando em torno dos 100 dólares o barril, mas esses efeitos eles podem ser mitigados, claro, caso haja um cessar-fogo mais premente, mais permanente e, evidentemente, Donald Trump vem expressando esse desejo, até porque hoje a gente já acompanhou, inclusive nos Estados Unidos, os dados do CPI, que é o índice de inflação para o consumidor norte-americano, já virem pressionados exatamente por causa desse choque do petróleo, o que vai também na direção contrária daquilo que quer Donald Trump, porque a gente sabe que petróleo elevado contamina toda a cadeia produtiva e, evidentemente, essa inflação pode chegar até o preço dos alimentos. Donald Trump não quer isso. E a gente tem acompanhado um movimento muito interessante, Yuri, nesse momento de um tensionamento do cenário internacional, diferente do que a gente acompanhou em outros momentos de maior tensionamento, inclusive da própria crise do petróleo de 1973. Que envolve uma fuga de ativos dos Estados Unidos procurando ativos de países emergentes, caso, por exemplo, do Brasil. O real ele tem sido muito beneficiado, os ativos brasileiros listados em bolsa também, dado esse cenário de uma busca por exatamente essa fuga de capital dos Estados Unidos e essa estratégia já, inclusive, muito debatida de Donald Trump de deliberadamente diminuir o valor do próprio câmbio, o valor do dólar frente a um nível de endividamento muito ostensivo por parte dos Estados Unidos, mas os investidores vêm com um certo risco mais elevado, principalmente os treasuries, considerados os ativos mais seguros do mundo, que são os títulos do Tesouro norte-americano, exatamente por essa série de instabilidades desde esse retorno de Donald Trump à Casa Branca. Então, o efeito ele é positivo para mercados emergentes, caso do Brasil. Claro, esse cessar-fogo ele é muito frágil. É evidente que o mercado ele se move pelas expectativas exatamente da reabertura do Estreito de Hormuz, de uma consolidação de um nível de atividade econômico mais elevado, até porque o que preocupava bastante os agentes financeiros anteriormente era exatamente esse efeito, esse impacto da guerra no Oriente Médio, principalmente para a economia da China. Aqui no Brasil, com essa importância do mercado chinês para as nossas exportações de commodity, dada essa relação tão próxima que o Brasil tem do ponto de vista comercial com a China. A gente vê essa oscilação também no preço dos ativos, por exemplo, a Vale é muito prejudicada ou beneficiada a cada notícia que vem do Oriente Médio, exatamente por essa importância das exportações de minério de ferro para a China. E esse é apenas um exemplo exatamente da importância dessa relação comercial com os chineses e, evidentemente, do preço dos ativos, do comportamento dos ativos aqui no Brasil. Se é premente, se é permanente ou não esse otimismo do mercado, Yuri, a gente vai acompanhar, inclusive, com a contaminação do preço dos ativos, da taxa de câmbio, principalmente quando a gente tiver um cenário um pouquinho mais claro em relação às eleições de 2026, que devem agora, a partir de abril, ter um cenário um pouquinho mais consolidado.